Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Está começando o Rede TV News. Após declarações do presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, diz que desprezar decisão judicial é crime. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirma que vai trabalhar para o entendimento e a pacificação entre os poderes. E hoje você vai ver também. Governo de São Paulo garante que até agora não houve nenhum efeito colateral nas pessoas que tomaram a Coronavac dos lotes suspensos pela Anvisa. Mesmo assim, por precaução, todas as pessoas que receberam as doses do lote suspenso serão observadas por 30 dias. Hospitais de Belo Horizonte tentam diminuir a fila para cirurgias eletivas. Os procedimentos são para moradores da capital mineira e de outros 500 municípios do estado. Caminhoneiros protestam em ao menos 10 estados e pedem redução de impostos sobre o preço dos combustíveis. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou de forma temporária e experimental o uso emergencial do medicamento Sotrovimab contra a Covid-19. O remédio é um anticorpo feito em laboratório e destina-se a pacientes com quadros leves ou moderados da doença, com risco de evoluir para formas graves. O Sotrovimab é o 5º medicamento aprovado pela Anvisa para o tratamento contra o coronavírus, o 4º para uso emergencial. Já foi restabelecido o serviço de declaração de saúde do viajante no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. É que durante a tarde de hoje, a página foi alvo de um ataque hacker. No site apareceu uma bandeira da Argentina. Segundo a Anvisa, o ataque não alterou nenhum dado do sistema. No último domingo, vale lembrar, a partida entre Brasil e Argentina pela eliminatória da Copa do Mundo foi suspensa. Agentes da Anvisa interromperam o jogo para proibir a participação de jogadores argentinos que atuam na Inglaterra e que não cumpriram a quarentena obrigatória para entrar no Brasil. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 19.966.000 pessoas se recuperaram da doença, 376 mil estão em acompanhamento desde o início da pandemia. Mais de 584 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. O governador de São Paulo, João Dória, se pronunciou hoje sobre a suspensão pela Anvisa de alguns lotes da Coronavac. Dos 12 milhões de doses suspensas, 4 milhões já haviam sido aplicadas na população. O governo de São Paulo garante que não houve, até agora, nenhuma notificação de efeito colateral em quem recebeu a Coronavac, de um dos lotes que foi suspenso pela Anvisa no último sábado. Mesmo assim, por precaução, essas pessoas serão observadas por 30 dias. Todas as doses da vacina do Butantan passaram por rigoroso controle, com certificação do Instituto Nacional de Controle de Qualidade, órgão vinculado à Fiocruz, responsável pela avaliação de todos os imunizantes distribuídos no Brasil. Durante a coletiva, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, confirmou a segurança e eficácia dos imunizantes. Segundo ele, a Anvisa deve receber, até sexta-feira, um documento da Agência de Vigilância Chinesa atestando a qualidade da vacina. Do ponto de vista da qualidade da vacina, da segurança, não existe dúvida atestada pelo laboratório de qualidade da Sinovac lá na China, que é referendado pela Anvisa, atestado pelo Butantan, que faz o controle de qualidade de todas as vacinas que entrega ao Ministério, e atestado pelo INCQS, que é o órgão que controla a qualidade de medicamentos e vacinas aqui no Brasil. O secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, aproveitou a oportunidade e falou sobre a importância da terceira dose, independentemente da fabricante. Elas aumentam a nossa memória, que nós chamamos imunológica. Elas produzem anticorpos na primeira dose,
aumentam ainda mais na segunda e na terceira se elevam sobremaneira. E é isso que nós precisamos fazer, principalmente naqueles que, especialmente idosos, imunodeprimidos, que não responderam de forma tão adequada em termos de quantidade de anticorpos e tendem a diminuí-los ao longo dos 6 a 8 meses. O governo do estado, por meio da Secretaria da Educação, também divulgou hoje a implementação da merenda escolar extra para mais de 700 mil estudantes em situação de vulnerabilidade social matriculados na rede estadual de ensino. A medida vale para famílias de baixa renda inseridas no cadastro único do governo federal e entrará em vigor a partir do próximo dia 27. Ao todo, serão investidos mais de 400 milhões de reais na ação. Esta é mais uma medida do governo de São Paulo para proteger os alunos vulneráveis da rede pública estadual de ensino. A cidade do Rio de Janeiro retomou hoje a vacinação dos adolescentes. O calendário estava suspenso há uma semana. Hoje foi a vez das meninas com 15 anos. O município do Rio recebeu cerca de 35 mil doses do imunizante contra a Covid-19, o que possibilitou a retomada da vacinação em menores de idade nesta quarta-feira. As doses são suficientes apenas para imunizar jovens de 15 anos ou mais. As meninas comemoraram o fato de receberem a primeira dose do imunizante. Foi o caso da Antonella. Ela lembrou a dificuldade durante a quarentena e falou da expectativa agora que recebeu a vacina. Foi muito chato, porque como eu sou adolescente, assim, não gosto de ficar parada dentro de casa e tal, tudo mais, mas eu tenho que me importar, né, com os meus pais e comigo mesmo para não espalhar o vírus e tudo mais, com esperança de que tudo vai voltar normal por causa da vacina. Até quem não gosta de agulha teve de vencer o medo para o bem da própria saúde. Eu fiquei desesperada porque eu lembrei que a vacina, eu odeio tomar vacina. Eu tenho medo de vacina. Aí agora que eu já tomei foi rápido, eu tô bem. Durante programação na zona oeste da cidade, o prefeito Eduardo Paes falou sobre a retomada dos eventos no Rio e sobre a reabertura do estádio do Maracanã ao público na próxima quarta-feira. Na ocasião, o estádio deve receber cerca de 25 mil torcedores para a partida entre Flamengo e Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil. Hoje é possível fazer qualquer evento na cidade do Rio de Janeiro a partir de uma determinada dimensão. Ele vai ser analisado pela Secretaria de Saúde e vai ser exigido uma série de protocolos. Então, se alguém quiser fazer um show amanhã maior no Rio, vai ter uma série de protocolos. Vai ter que fazer testagem em todo mundo, comprovação de vacina, sei lá, tem um monte de critérios estabelecidos. A presença de público na partida entre Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil está dando polêmica. Hoje, o tricolor gaúcho decidiu não entrar em campo se o jogo acontecer com torcida. O clube alega falta de isonomia e cita o protocolo da CBF, onde está definido que os jogos de mata-mata só terão público se os dois clubes estiverem autorizados. No primeiro confronto, o Flamengo venceu o Grêmio com portões fechados. Hospitais de Belo Horizonte fazem mutirões para reduzir a fila de espera por cirurgias eletivas. Cerca de 33 mil pessoas aguardam pelos procedimentos que foram adiados por causa da superlotação dos hospitais no pico da pandemia. Everton esperou 2 anos por uma cirurgia de varizes. Ele entrou na fila do SUS antes da pandemia e, nesse período, o procedimento foi remarcado 4 vezes. Eles marcavam, depois eles me ligavam. Ô, só Everton, vamos desmarcar porque está muito tumultuado, não está bom. O Covid está bem elevado, vamos jogar um pouquinho para frente. A espera acabou há 2 semanas. O procedimento foi realizado na Santa Casa de Belo Horizonte, que acelerou as cirurgias eletivas nos últimos meses. O número de atendimentos pulou de 85 em junho para quase 400 em agosto. Todo o esforço que a instituição fez para atender a pandemia, agora está se voltando para o atendimento de cirurgias eletivas. Aqui em Belo Horizonte, cerca de 33 mil pessoas aguardam por uma cirurgia eletiva pelo SUS. A fila de espera aumentou, principalmente depois que a Prefeitura determinou a suspensão dos procedimentos no começo do ano, no pico da pandemia. Os atendimentos são para moradores da capital mineira e de outros 500 municípios do estado. O Hospital da Baleia também promove mutirões para reduzir a fila de cirurgias, que chegou a ter 3 mil pacientes nos últimos meses.
Em uma única manhã, foram realizados 18 procedimentos. Nós já chegamos a mais de 50 leitos de enfermaria destinados para o Covid e 20 leitos de CTI também para o Covid. Foram reclassificados e agora a gente consegue atender pacientes cirúrgicos. A cirurgia da Jane foi no joelho direito para corrigir um problema no menisco que provocava muitas dores. Eu tinha dificuldade de agachar, né? Para levantar era difícil, caminhar, né? Com um pouquinho mais de dificuldade. De acordo com uma pesquisa feita por alunos e ex-alunos da Faculdade de Medicina da UFMG, Minas Gerais deixou de realizar 133 mil cirurgias por causa da pandemia. Em todo o país, cerca de 1 milhão de procedimentos foram suspensos ou adiados. Hoje, o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, visitou a Rede TV para participar do programa Opinião no Ar com o jornalista Luiz Ernesto Lacombe. Durante a visita, o senador deu uma entrevista para o Rede TV News e falou sobre os atos pró-governo realizados ontem. Ele também destacou o trabalho do executivo na busca por mais vacinas. Eu participei em Porto Alegre, na manifestação, vi também a mega manifestação do Rio, Brasília, aqui mesmo em São Paulo, e assim no Rio Grande do Sul foi em vários pontos a manifestação contrária a integrantes do STF. Então é importante essa posição, mostrando a falta de liberdade que tem hoje o povo brasileiro. O Ministério da Ciência e Tecnologia, o ministro Marcos Pontes e sua equipe, tem 15 vacinas hoje em andamento em universidades brasileiras. Na semana passada, nós lançamos as quatro mais adiantadas, que já estão agora autorizadas pela Anvisa os testes clínicos. Isso é importante. Mais 3 suspeitos de participação no mega assalto às agências bancárias de Araçatuba, no interior de São Paulo, foram detidos hoje. Entre eles está Paulo César Gabrir, de 33 anos, que seria um dos líderes do grupo. Os 3 passaram por audiência de custódia e foram liberados. Até agora, 5 homens foram presos e vários estão foragidos. O ataque aconteceu na madrugada do último dia 30. A quadrilha fez moradores reféns e espalhou bombas pelas ruas. 2 agências tiveram dinheiro levado. Um comerciante, um personal trainer e um criminoso morreram durante a ação. Outras 5 pessoas ficaram feridas. O dia em Brasília foi de repercussão política em relação às manifestações em apoio ao governo e às declarações do presidente Jair Bolsonaro. No início da sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, Luiz Fux, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, se pronunciaram. Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discurso de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal, é incentivar o descumprimento de decisões judiciais, são práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis, em respeito ao juramento constitucional que todos nós fizemos ao assumirmos uma cadeira nesta Corte. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. Ninguém fechará esta Corte. Nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem. A independência entre os poderes pressupõe harmonia. Sem esta, o equilíbrio transfigura-se em conflito permanente. Não podemos desprezar os recursos e ferramentas da institucionalidade. O devido processo legal, o devido processo legislativo, o devido processo administrativo. Por meio dessas vias formais do nosso Estado democrático de direito, assegura-se que as minorias tenham voz e meios contra os excessos da maioria, e também que os direitos da maioria sejam preservados no processo decisório inerente às democracias representativas ou diretas. Afinal, como bem disse o doutor Ulisses Guimarães,
na data da promulgação da nossa Constituição de 88. Abro aspas, a Constituição certamente não é perfeita, ela é própria, o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Ao se pronunciar sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu o entendimento e a pacificação entre os poderes. Em tempo, quero aqui enaltecer a todos os brasileiros que foram às ruas de modo pacífico. Uma democracia vibrante se faz assim, com participação popular e liberdade, respeito à opinião do outro. Que hoje a gente possa se apresentar como uma ponte de pacificação entre judiciário e executivo. E é este papel que queremos desempenhar agora. A Câmara dos Deputados está aberta a conversas e negociações para serenarmos, para que todos possamos nos voltar ao Brasil real, que sofre com o preço do gás, por exemplo. A Câmara dos Deputados apresenta-se hoje como motor de pacificação. Na discórdia, todos perdem, mas o Brasil, a nossa história, tem ainda mais o que perder. Nosso país foi construído com união e solidariedade e não há receita para superar a grave crise socioeconômica sem estes elementos. Conversarei com todos e com todos os poderes. É hora de dar um basta a essa escalada em um infinito looping negativo. Ainda sobre as manifestações de 7 de setembro, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do Democratas, defendeu que os poderes se organizem para resolver os problemas que o Brasil enfrenta, como inflação e desemprego. Nós vivemos num país em crise, uma crise real, de fome e de miséria que bate à porta dos brasileiros, sacrificando a dignidade das pessoas, de inflação com a perda do poder de compra dos brasileiros, as coisas estão mais caras, a crise do desemprego, a crise energética, a crise hídrica, uma pandemia que entristeceu muito o país. Então é uma crise real que nós vivemos e que nós temos que dar solução a ela. Essa solução não está no autoritarismo, não está nos arroubos antidemocráticos, não está em questionar a democracia. Essa solução está na maturidade política dos poderes constituídos, de se entenderem, de buscarem as convergências para aquilo que verdadeiramente interessa aos brasileiros. Após anunciar ontem que convocaria para hoje o Conselho da República, que reúne representantes dos 3 poderes, o presidente Jair Bolsonaro mudou de ideia e realizou um encontro com o Conselho de Governo, que é composto pelos ministros. No Palácio do Planalto, Bolsonaro abordou as estratégias e políticas, incluindo o relacionamento com o judiciário, que serão adotadas pelo governo após as manifestações do dia 7 de setembro. Hoje, manifestantes pró-governo tentaram invadir o Ministério da Saúde. Profissionais da imprensa que estavam no local foram ameaçados e precisaram se abrigar no prédio da pasta. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou que iniciou uma negociação para a retirada dos caminhões que permanecem na esplanada dos ministérios. O grupo responsável pelos veículos protesta contra o Supremo Tribunal Federal. Caminhoneiros autônomos bloqueiam 67 pontos em rodovias federais de pelo menos 10 estados do país. As paralisações começaram por volta das 8 horas da manhã em rodovias de 3 estados e ganharam força durante o dia. Foram registrados bloqueios em rodovias federais de estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Maranhão e Santa Catarina. Os motoristas são contra o aumento dos preços dos combustíveis, baixa no valor do frete e aumento nos preços das peças e pneus. Olha só a paralisação dos caminhoneiros aqui na altura da Safra, Espírito Santo. Tudo parado, não passa nada. Apenas carros de passeio, caminhões carregados com produtos perecíveis e veículos essenciais estão liberados para trafegar nas rodovias por enquanto. Mas a promessa é que a partir de amanhã a paralisação seja maior. Hoje passa carro pequeno e ração para animal, carga viva, congelados. A partir de amanhã não passa mais.
Morreu hoje, aos 52 anos, o radialista e produtor musical Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos. Por muitos anos, Dudu apresentou um programa de rádio com as músicas do pai, chamado As Canções que Você Fez Pra Mim. Dudu lutava contra um câncer no peritônio, membrana que envolve a parede abdominal. A doença foi descoberta em setembro do ano passado e desde então ele vinha passando por sessões de quimioterapia. Apesar do tratamento, o estado de saúde do radialista piorou nos últimos dias e no início da semana o quadro se tornou irreversível. Dudu nasceu com glaucoma, doença que pode causar cegueira irreversível, e perdeu totalmente a visão aos 23 anos de idade após um deslocamento de retina. Segundinho, como também era chamado, por ser o segundo filho do rei Roberto Carlos, estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Era casado e tinha uma filha de 5 anos. Apenas familiares e amigos íntimos vão participar do velório e do enterro do corpo de Dudu Braga. Os nossos sentimentos à família. Um agricultor morreu ao ficar preso no meio de um incêndio em uma área de mata no interior de Minas Gerais. As queimadas mobilizam os bombeiros em todo o estado. O foco de incêndio estava localizado na serra entre as cidades de Andradas e Ibitiúra, no sul de Minas. O agricultor Ivanildo Francisco de Andrade, de 57 anos, morreu ao tentar conter o avanço das chamas, que chegaram às margens de uma rodovia. O fogo foi controlado pelos bombeiros, mas ainda é feito um rescaldo na região. Na Serra de São José, próximo a Tiradentes, os trabalhos de combate ao incêndio de grandes proporções foram retomados nessa manhã. O fogo começou há 4 dias e o Corpo de Bombeiros calcula que as chamas já tenham atingido cerca de 450 hectares. Aviões e helicópteros ajudam os brigadistas que combatem os focos na cidade de Brasópolis. Por precaução, 5 famílias foram retiradas da região próxima ao Pico dos Dias, depois que uma casa e um veículo que estavam perto do local foram queimados. Se vocês tiver parente ou como avisar o povo lá de Bom Sucesso, gente, por favor, pegou fogo aqui na casa do meu tio, tá pegando fogo em tudo aqui, gente, por favor. Segundo os militares, a linha de fogo, com quase 4 quilômetros, também está próxima ao Laboratório Nacional de Astrofísica, que foi isolado. Os trabalhos de combate vão prosseguir amanhã. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para todo o Brasil com Gabriela de França. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos, boa noite para você aí de casa. Olha só, gente, enquanto boa parte do Brasil sofre aí com a falta de chuva, no sul do país, o excesso de chuva nos últimos dias é que tem causado estragos, tá? A gente vê imagens lá do Rio Grande do Sul, onde teve muita chuva forte, acompanhada de vendaval. Em Porto Alegre, há relatos, inclusive, de desabamento de casa e de granizo também. E essa chuva chegou em áreas do sul do Mato Grosso do Sul. A gente vê aqui, ela também veio acompanhada de um forte vendaval. Olha só, o telhado dessa casa não resistiu à ventania e foi embora ali. Bom, gente, amanhã, no decorrer do dia, o tempo fica mais aberto, né, e seco aqui no sul do Brasil. A chuva agora, ela fica mais concentrada em áreas do Paraná. Em Porto Alegre, onde a gente começa nosso tour de hoje, apesar aí, né, do tempo firme, do sol aparecer mais, a gente vai lá para a capital gaúcha, olha só. O friozinho continua, as temperaturas seguem baixas, mesmo com o sol, máxima de 18, 19 graus, com mínima de 13 graus. E a gente vai ver aí o nosso próximo mapa, olha só, essa frente fria que provocou chuva no sul do país, ela vai conseguir avançar agora nos próximos dias aí, para dentro do Brasil, né, para o interior, levando chuva aqui para áreas entre São Paulo e até o interior do país, locais que estão precisando mesmo de chuva para dar aí esse refresco. A capital paulista hoje, por exemplo, teve a tarde mais quente do ano, a temperatura foi de 33,9 graus, isso oficialmente. Muitos termômetros espalhados aí pela capital registraram temperatura mais alta ainda, só que a partir de amanhã a gente tem virada no tempo, uma mudança, vem chuva e a temperatura cai bem, olha só, até sexta-feira, máxima de 24 graus com mínima de 16 graus apenas. No Rio de Janeiro também tem essa mudança de tempo prevista, mas por enquanto amanhã vai fazer muito sol e calor de 33 graus. Em Belo Horizonte, tempo firme e seco, tá em toda Minas Gerais, máxima de 34 graus. Em Vitória também calorão de 30 graus. É isso, gente, eu fico por aqui. Uma ótima noite para você, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, Gabriela. O Santos e São Paulo estão com novidades para a reta final do Brasileirão. O Peixe anunciou um novo técnico, Fábio Carille.
E o tricolor apresentou o atacante, Caleri. Ele está de volta e agora foi apresentado oficialmente pelo novo clube. Opa, não tão novo assim. Estou muito contento con volver a vestir la camiseta del San Pablo. Quiero agradecer a los dirigentes, a todos los torcedores que durante muchos años, estos 5 años que pasaron, fueron la verdad que muy gratificante para mí, porque siempre algum mensaje de carinho, que nunca se olvidaram de mim. Enquanto isso, Caleri treina para recuperar os meses em que esteve parado. A data da estreia com a camisa 30 do São Paulo ainda é dúvida. O São Paulo de 2021 é completamente diferente do clube de 2016, onde o Caleri jogou. Na época, o tricolor amargava um jejum de títulos, que foi superado nesta temporada com a conquista do Campeonato Paulista. Se antes ele ficou só 6 meses no Morumbi, agora existe a possibilidade de um contrato mais longo, até o final de 2022. Quem também está de volta ao Brasil depois de uma passagem pelo Al Ittihad do Catar é Fábio Carille. Nesta quarta-feira ele foi anunciado oficialmente como técnico do Santos. Estou muito feliz pela repercussão positiva da torcida do Santos, muito feliz mesmo. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Uma ótima noite para você. Obrigado pela audiência. Até amanhã.